Fala pessoal, mais uma videoaula e agora nós vamos tratar do tema pirâmide etária, tá? Pirâmides etárias nada mais são do que gráficos que mostram aí a população de um país em relação ao sexo, homens ou mulheres, segundo a sua faixa etária. Então, nessa pirâmide etária aqui, nós vemos que na base eu tenho 0 a 4 anos, certo? Depois 5 a 9 e assim por diante. Bom, as pirâmides etárias, elas vão servir para dar uma característica do país em relação à saúde e à educação, principalmente. Vamos entender. A base da pirâmide etária aqui que eu estou analisando é o Brasil no censo de 1940. Então foi feita uma averiguação, né, um censo da população, uma pesquisa, certo? E constatou-se que o número de crianças estava aumentando bastante. Por isso, a base ela é maior do que o resto da pirâmide. Né? Então, em 1940, o número de crianças que nasciam no Brasil era relativamente elevado, certo? Então, olha só, a base ela me mostrou que naquela época, tá? Eu consigo fazer várias deduções, que naquela época o número de casais, os casais, eles tinham muitos filhos, certo? Isso aí tem uma certa característica de países mais pobres. Por quê? Nos países mais pobres, as mulheres não têm muitas oportunidades, né? Não têm oportunidades iguais às dos homens. Então, é papel dela, né, nessa situação, ficar em casa tomando conta dos filhos. Ela não tem expectativa de ter um emprego e acaba aí tendo um número maior de filhos, certo? Bom, nessa segunda pirâmide etária, já no Brasil em 2010, eu vejo que a pirâmide ela começa a ganhar uma outra forma. Vocês veem que aqui próxima à base, ela começa a encolher. Ou seja, as mulheres passaram a ter um outro papel na nossa sociedade, agora entrando com mais força no mercado de trabalho, e o número de crianças começou a diminuir. Tá? O tempo diminuiu, né? Dessas mulheres ficarem em casa para tomar conta dos seus filhos. Os interesses mudaram, consequentemente, a base da pirâmide ela começou a se estreitar, característico de países que estão aí se desenvolvendo. Tá? Num outro gráfico aqui, eu vejo claramente, ó, ele compara 2012 a 2018. Nós já vemos mudanças significativas. Né? Em 2012, eu tenho essa linha com bolinhas mostrando que a base ela era mais larga, né? E o topo, reparem no topo também, ele era mais estreito. Ou seja, o topo ele representa aí o número de idosos dentro do país. Né? Eu vejo que em 2018 o número de idosos aumentou dentro do Brasil. Tá? Isso quer dizer que cada vez mais os casais estão tendo menos filhos e dentro do Brasil, né, o número de idosos, a expectativa de vida, ela está aumentando. Tá? E isso leva, se por um lado eu tenho fatores positivos, outros fatores, por conta dessa mudança, também levam a alguma preocupação. Se a natalidade está diminuindo, eu não preciso gastar tanto na construção de escolas, de creches, né? Por outro lado, se essa taxa diminuir muito, como que acontece em países ricos, pode haver uma falta de mão de obra no futuro próximo, certo? Nos países desenvolvidos, esse problema né, ele é facilmente solucionado a partir do momento que existem muitos imigrantes de países pobres que querem ir para lá para ganhar salários mais altos, ter uma melhor qualidade de vida. Então, eu acabo suprindo essa necessidade né, de mão de obra, ou seja, eu diminuo essa necessidade com imigrantes que se dirigem para esses países. Tá? Em países mais pobres, isso pode ser preocupante. E o Brasil, professor? O Brasil não é tão rico quanto uma Alemanha, os Estados Unidos, mas é muito mais rico quanto vários países vizinhos, Bolívia, Peru, Equador. Então existe essa situação. Né? E outra coisa também, se a expectativa de vida está aumentando, né, isso quer dizer que a qualidade de vida está aumentando, está melhorando. Né? Eu tenho aí, então, uma melhor qualidade de vida, mais remédios, né? Tratamentos hospitalares mais modernos, que
que levam ao aumento da expectativa de vida. Legal para o Brasil, né? Mas isso também traz uma preocupação, que é a da aposentadoria. Tá? Será que o governo vai conseguir manter aí as aposentadorias dos idosos, de pessoas que se aposentaram e que cada vez vivem mais? Essa é uma polêmica muito grande que acaba aí norteando muitas políticas e debates políticos dentro do Brasil, certo? Então, pirâmide etária, eu espero que tenha ficado claro, né? Se houve aí qualquer dúvida, perguntem que eu vou responder para vocês, tá? Voltem o vídeo se ficaram na dúvida, se esqueceram o que é a base, como é que ela funciona, o topo da pirâmide, revejam, tá? Porque é um assunto bem importante, certo? Bom, até a próxima, gente.